tecnologia na produção cafeeira se desenvolveu muito nos últimos anos. O café produzido com ênfase na sustentabilidade e em boas práticas agrícolas ganha cada vez mais espaço no mercado. No Técnica Rural de hoje, você vai ver como garantir uma boa colheita sem agredir o meio ambiente. E também a importância de cuidar de todas as etapas, da formação da muda até a planta adulta. Fique conosco! O Brasil é o maior produtor de café do mundo. O país é responsável por cerca de 40% da produção mundial. O grão é uma fonte significativa de renda para a economia brasileira e é um dos mais importantes produtos agrícolas de exportação. Um dos setores que mais cresce na cafeicultura é o de cafés finos, conhecidos pelos europeus por cafés gourmets e pelos americanos por cafés especiais. E uma alternativa para vencer as barreiras impostas pelos exportadores é investir em produtos certificados, produzidos com responsabilidade social e com o mínimo de agressão ao meio ambiente. Há mais de 100 anos, a família de Renato trabalha com cafeicultura. Os seus avós, seus bisavós já plantavam café aqui na região sul de Minas Gerais. Em 1998, depois de se formar em agronomia, ele assumiu a administração aqui da fazenda. Desde o início teve uma preocupação ambiental, não é isso, Renato? Sim, desde 98, quando eu formei, a gente vem fazendo soltura de pássaros silvestres, canários e outros. E em 2004, quando nós certificamos Rainforest Alliance e UTSCAP, nós fizemos um projeto ambiental muito arrojado que foi feito plantios de árvores nativas. Desde então, nós temos um cronograma de plantio anual em torno de 10, 20, 30 mil árvores ano. As certificações ambientais Rainforest Alliance e UTSCAP estão entre as mais importantes do mundo. Renato explica como está sendo o trabalho de recuperação das matas nativas nas fazendas da família. Esse é o mapa da Fazenda Pinheiros, no município de Campos Gerais. A Fazenda Pinheiros faz parte do grupo Sete Cachoeiras Estate Coffee. Essa é uma fazenda de 660 hectares de área total, são 470 hectares de café. É uma fazenda 100% irrigada, nós instalamos a irrigação esse ano por gotejo, que é a maneira mais econômica e mais racional do uso da água. Tudo que está em amarelo, que nós estamos vendo nesse mapa, é a área que nós temos que reflorestar pelo compromisso que a gente fez com a certificadora Rainforest Alliance. É bom a gente deixar claro, frisar bastante, porque nós temos que ligar as matas de topo com as matas ciliares. As matas ciliares são onde tem a água para os animais beber, a fauna. Então nós temos que ter um elo de ligação de uma mata à outra. Isso é importante porque dá um corredor ecológico que toda a fauna da região vai se transitar de uma área da fazenda para outra sem se expor em áreas com menos vegetação. Todas as áreas são café, então o café é um porte baixo. Esses animais transitando nessas áreas por predadores pode ser atacado e vai diminuindo a quantidade de fauna na região. Então esse é importantíssimo, esses elos. Esse é um elo de 300 metros de comprimento por 30 de largura. E isso é interessante a gente deixar frisado também, que quando eu planto uma mata nativa numa região plana, propícia para café, nós temos uma desvalorização da área do terreno em torno de 90%. Por quê? Se amanhã eu for vender essa propriedade, na hora da venda você conta quais são as áreas de café e quais são as áreas de mato. E a área de café vale 90% a mais do que uma área de mato. Então, isso tem que ser feito de uma forma que não tem retorno, porque senão o seu deságio numa venda é muito grande. Então você tem que ser extremamente sustentável numa fazenda para você tomar uma decisão de reflorestar uma área como essa. Nessas áreas estão sendo plantadas cerca de 1.800 árvores de 50 espécies nativas. Esse plantio é feito intercalando uma árvore de crescimento rápido e outra de crescimento lento. A distância entre as árvores é de 3 metros e entre as linhas é de 1,80 m. Nas áreas mecanizadas, o preparo da terra é feito com o auxílio de tratores.
Esse procedimento, além de facilitar o plantio manual, ajuda no enraizamento das mudas. Após abrir as covas, a terra é adubada com 100 gramas de superfosfato simples e com 100 gramas de calcário dolomítico. Depois de pronto o terreno, é só plantar as mudas. Nas áreas não mecanizadas, todo o processo é feito manualmente. Dentro das boas práticas agrícolas, além da preocupação com o meio ambiente, é importante também garantir segurança e bem-estar aos trabalhadores. A parte de segurança, a gente enfatiza muito esse lado, por quê? Porque o nosso trabalhador é a peça fundamental para a nossa atividade. Então, por exemplo, todos os nossos tratores são adaptados para que tenham o maior seguro para os nossos operadores. Por exemplo, todos os tratores nossos, sem exceção, são 4x4. Isso não é comum, porque você tem um custo maior com isso. Todos os tratores têm extintor de incêndio, maleta de primeiros socorros. Todas as frentes de serviço nós temos um socorrista treinado para dar sempre os primeiros socorros. Todas as frentes nós temos uma maneira de comunicação com o escritório para que se chame imediatamente em caso de acidente, uma ambulância, alguma coisa. Isso pela série de treinamentos que a gente faz com os nossos funcionários, que todos os funcionários são treinados para fazer qualquer uma das atividades internas, isso a gente ameniza muito o índice de acidentes. Outro ponto importante a ser observado é o uso correto e seguro de produtos químicos e agrotóxicos. Para assegurar que isso ocorra, os funcionários devem seguir uma rotina rigorosa. O funcionário, ao receber a ordem de serviço para fazer qualquer aplicação de agrotóxico na lavoura, ele dirige para cá, para o vestiário, pega os equipamentos de proteção individuais, que vai estar dentro do armário, a gente tem esses armários individuais, ele retira o uniforme normal, roupa normal, coloca os equipamentos, se dirige pela porta da direita da gente para pegar os produtos no cômodo de defensivo que a gente tem logo à frente e dirige para fazer a aplicação. Quando ele volta à tarde, após o expediente, ele não pode entrar por aqui pelo vestiário. O procedimento manda que ele entre pela lavanderia, retire os equipamentos, faça a lavagem dos equipamentos, tome seu banho para depois colocar suas roupas normais e ir embora para casa. Pela porta onde ele entrou. O local onde são armazenados os defensivos também precisa respeitar algumas normas para evitar contaminações dos funcionários ou do meio ambiente. As prateleiras não podem ser de material absorvente, como madeira. Nesse caso, precisam ser revestidas. Fungicidas e fertilizantes devem estar separados. Os líquidos devem ser colocados sempre abaixo dos sólidos. As embalagens vazias, depois de lavadas, devem ser armazenadas em local seguro e devolvidas para a central de recolhimento. É importante também ter um balde com areia para usar em caso de derramamento de algum produto. Na parte externa da sala, há um lava-óleos e um chuveiro para situações de emergência. Aplicar boas práticas exige também um planejamento de gestão e produção. No Grupo 7 Cachoeiras, as atividades nas fazendas são programadas e o cronograma dessas atividades é registrado em painéis como esse. Aqui, acompanhamento visual do controle fitossanitário. Nós temos todas as doenças, traz o maior dano econômico, então são as doenças que a gente tem ficar sempre atento, sempre controlando o índice de infestação dessas doenças. Nós utilizamos algumas cores para ajudar a gente a visualizar rapidamente algum problema que está ocorrendo na fazenda. Eu tenho um técnico agrícola que faz o controle semanal de cada gleba, de cada fazenda e vem colorindo com os índices. E essa informação vai por internet, onde eu tenho acesso. Todos os consultores nossos têm acesso nesse quadro, para que tenha feito alguma intervenção na hora correta. Nós utilizamos a cor verde para índices controlados, a cor amarela que nós temos aqui para a faixa ideal de controle da doença, o vermelho, que a doença está descontrolada, já se está além do índice de controle. Nós temos a cor azul, que o administrador da fazenda só pode utilizar a cor azul, que ele está executando
atividade relacionada a alguma praia que está ocorrendo algum dano econômico. E a cor branca, que está fora da época de acompanhamento. Você fazer as atividades na hora certa e principalmente você focalizar muito ao início de um ataque de uma doença, porque a gente faz o controle em reboleiras, em pequenas áreas, em vez de antigamente, como algumas outras fazendas, até mesmo nós no passado fazíamos, a gente fazia a fazenda inteira ou uma gleba toda, uma gleba de 100 hectares, por exemplo, a gente pulverizava ela inteira. Não, hoje não, a gente faz esse controle pontual e pulveriza 2, 3, 4, até 10 hectares. No próximo bloco do Técnica Rural, você vai ver quais as vantagens da fertirrigação para a produção de café. Não saia daí, voltamos logo após o intervalo. Estamos de volta com o Técnica Rural. No programa de hoje, estamos falando sobre as vantagens de produzir café com ênfase na sustentabilidade e em boas práticas agrícolas. No primeiro bloco do programa, você viu que para produzir um café de qualidade e conquistar um mercado diferenciado, é preciso investir na preservação do meio ambiente através da recuperação de áreas de mata nativa e do uso correto de defensivos. Mostramos também que é importante reduzir custos no sistema de produção com um bom planejamento e garantir a segurança e o bem-estar social dos empregados e produtores envolvidos no processo. Agora você vai ver os benefícios que a irrigação traz para o cafezal. Nós iniciamos a implantação da irrigação porque a gente estava tendo, em 2 anos consecutivos, uma quebra de safra por falta de água, falta de chuva nas nossas lavouras. Isso é uma coisa nova para o sul de Minas, não são muitas fazendas que têm irrigação no sul de Minas, então a gente está saindo na frente com esse projeto e o resultado está excelente. Estamos com um índice de pegamento de florada, um índice de sacos por hectare altíssimo em comparação com as outras fazendas nossas que são de sequeiro. A água usada para irrigação é represada nesse reservatório. Aqui ficam os equipamentos que controlam a saída de água para a lavoura. O controle de nutrientes que as plantas recebem é feito através dessa planilha. Após sair do reservatório, a água passa por esses filtros de areia. Aqui uma parte é desviada para um tanque que fica na rua, onde recebe os fertilizantes. Depois é transferida para um outro, onde fica decantando por cerca de 40 minutos, para evitar que partículas sólidas entupam os gotejadores. Através desse cano, a água com os nutrientes volta para a canalização que vai para a lavoura. A vazão de água que vai irrigar a plantação é medida por um hidrômetro. A quantidade de água que será aplicada na lavoura depende da evapotranspiração, ou seja, a área só recebe a água que perdeu ao longo do dia. O cálculo é feito medindo a temperatura média do dia e considerando o número de horas de sol que um dia tem, o chamado fotoperíodo, que varia conforme a época do ano. Então, para chegar ao balanço hídrico, é preciso calcular a quantidade de chuva e de irrigação e subtrair o valor de perda de água do solo, a evapotranspiração. Para medir a umidade do solo, são usados sensores instalados a 20, 40 e 60 centímetros de profundidade, que de hora em hora enviam os dados para o computador. Este sistema evita desperdício de água e de energia, além de facilitar a aplicação de fertilizantes e os tratamentos fitossanitários. A gente utilizando a irrigação, a gente faz 10 parcelas anuais na lavoura, onde na parte de sequeiro a gente faz o parcelamento em 4 parcelas. E com a irrigação, a gente pode observar claramente que está tendo um crescimento constante das ramas plagiautrópicas.